Eu sou o António Gomes Martins, investigador da Unidade de Investigação Inés Coimbra e fundador da iniciativa, cofundador da Iniciativa Energia para a Sustentabilidade da Universidade de Coimbra. O setor da energia tem muitos subsetores, não é? Temos a energia elétrica e as energias fósseis. A energia elétrica tem várias proveniências, mas eu diria que uma das coisas que me parece mais interessante do ponto de vista da evolução é que houve uma necessidade das empresas se apetecharem para fazerem mais coisas de uma forma remota e automática ou semi-automática do que antes. Claro que isto levanta sempre alguns receios do ponto de vista do impacto no emprego, mas os novos empregos também surgem por causa disso, não é? Eventualmente alguns mais especializados. Há coisas que continuam a ser absolutamente indispensáveis do ponto de vista da manutenção das infraestruturas e que, portanto, nunca vão prescindir da mão de obra especializada para se poderem concretizar. O que vai acontecer é que essa manutenção vai ser muito mais cirúrgica, muito mais especializada na perspectiva de que é muito mais fácil, com sensorização e aquisição de dados de uma forma automática, perceber exatamente quais são os ciclos de manutenção que são indispensáveis para manter as infraestruturas com qualidade de serviço. Não é? Então, eu diria que esse é um dos múltiplos aspectos que podemos considerar que são interessantes do ponto de vista de, não exatamente porque estivessem adormecidos ou esquecidos, ou nunca nem se ter lembrado deles, mas porque foi preciso acelerar. E então isso cria, como sempre, todos os processos criativos resultam de uma necessidade qualquer que acelera um processo de inventiva, se quiser, de inovação, e eu acho que esse é um impacto bastante interessante e positivo. Há outros que são negativos, mas este eu acho que é positivo. Sim. Eu acho que um dos aspectos mais transversais a todos os setores e que abrange a energia é o aspecto da mudança das condições de trabalho das pessoas. O teletrabalho está-se a instalar, há muitas situações em que se chegou à conclusão de que as empresas conseguem fazer o mesmo, ou quase o mesmo, em regime de teletrabalho em muitas das suas funções, e na área de energia isso continua a ser válido, não é? Como em muitas outras áreas. Isso traz, eu diria assim, consequências negativas, principalmente para os trabalhadores, embora algumas positivas, mas também traz negativas do ponto de vista da sua vida pessoal, da conciliação com a vida familiar e dos encargos acrescidos que resultam do facto de haver iluminação, climatização, consumo de equipamentos informáticos, etc., que passa a ser a cargo do empregador, do trabalhador em vez de ser do empregador. A outra questão, que é mais geral, eu diria assim, tem a ver com o facto de, durante a pandemia, ter havido uma contração do consumo. E a contração do consumo tem levado a um maior receio dos investidores em fazerem investimentos na área da energia, nomeadamente na área da produção, principalmente da produção renovável, que pode ficar em risco com essa tendência. E isso pode impactar de uma forma negativa sobretudo alguns países em vias de desenvolvimento, em que as infraestruturas estão menos desenvolvidas e em que as populações podem, eventualmente, vir a sofrer algumas consequências negativas do ponto de vista da expectativa que têm, por causa de haver menor interesse em investir em novas infraestruturas. Há uma tendência hoje muito clara em todas as políticas energéticas e ambientais para aquilo que tem sido chamada descarbonização, que é, no essencial, se quisermos traduzir o palavrão, é tentar evitar o uso das energias fósseis para alimentar a economia. Uma coisa que é muito óbvia para quem conhece os números é que a economia hoje funciona no máximo com 16% de energia de origem renovável para as nossas aplicações normais. E, portanto, 84% é uma distância enorme e que vai levar muito tempo a conseguir vencer. E vai exigir desenvolvimentos tecnológicos que estão sempre a ocorrer, naturalmente, e nos quais temos muita esperança. Há eventualmente coisas disruptivas que podem acontecer e ajudar, mas o caminho que sabemos que temos que trilhar é um caminho longo. Um aspecto que é muito importante, que eu acho que era interessante incluir na consciência comum dos cidadãos, é que a progressiva libertação das energias fósseis corresponde subsidiariamente a uma convergência para a paz mundial, porque se olharmos para os conflitos da segunda metade do século XX,
quase todos eles foram causados por disputa de recursos fósseis. Anda toda a gente atrás do petróleo e do gás natural, basicamente. E as grandes potências militares é disso que se encarregam, é de lançar o caos e a guerra em vários sítios, com prejuízo das populações locais, com a surpreendente contradição com as afirmações de discurso de descarbonização, de grande progressivo, digamos, muito progressivo movimento no sentido da eficiência energética e das renováveis. Eu acho que é necessário criar uma nova consciência cidadã de que a chamada descarbonização é uma luta pela paz e é preciso exigir isso aos governos.